A gorda que quebrou todas as regras e domou o cavalo mais indomável que todos deixaram. Na pequena e poeirenta Vila Poeira, um murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Uma mulher rechonchuda, conhecida apenas como Delícia, estava prestes a desafiar o impossível, montar Fúria, o cavalo mais indomável que a aldeia já viu. Fúria não era apenas um cavalo. Era uma besta aterradora que já havia ferido mais de 30 peões. O desejo de domá-lo fervia no coração da mulher, mas a desconfiança dos aldeões a seguia como uma sombra. Ela nunca vai conseguir, sussurravam por trás de suas costas, enquanto Delícia passava. Uma tarde, ela decidiu que era hora de mudar essa história. Vestiu sua saia colorida e um corpete que destacava suas curvas generosas. Com um brilho no olhar, ela caminhou até a arena improvisada, onde o povo se aglomerava, nostálgico e curioso. Murmúrios de risadas e apontamentos se intensificavam. Olhem só, a gorda quer se tornar domadora. Um aperto no peito. Quando chegou à arena, a tensão era palpável. O céu parecia escurecer ao redor de Fúria, que relinchava e pisava, como se sentisse a presença de uma rival. A multidão estremeceu. Os olhares céticos eram como facas afiadas, mas Delícia não ficou paralisada. Em vez de chicote ou gritos, ela sacou uma suculenta fatia de maçã. Caminhou lentamente em direção ao cavalo, o coração batendo como um tambor em sua cabeça. "Ei, lindo", disse com voz suave. O olhar feroz de Fúria se suavizou um pouco, e ela lançou a fatia. Houve um silêncio, como se o mundo estivesse segurando a respiração. A maçã flutuou no ar antes de pousar diante do cavalo. Ele hesitou. Esse gesto simples, desprovido de agressão, parecia quebrar a barreira. Delícia avançou, lembrando-se de sua infância, quando a conexão com os animais trazia paz e alegria. Um tempo em que o desprezo da sociedade ainda não existia na sua mente. Cautelosamente, Delícia subiu no lombo de Fúria. O mundo parecia girar em torno dela. Naquele instante, não era apenas uma mulher desafiando um cavalo. Era uma mulher desafiando a própria definição de quem ela deveria ser. As pernas tremeram, mas a força interior cresceu. Fúria disparou, descendo a encosta da serra, entre risadas nervosas e gritos de espanto da multidão. Enquanto sentia o vento açoitar seu rosto, Delícia começou a entender. Todos os rótulos que lhe eram impostos estavam começando a desmoronar. O tumulto na arena se silenciou. As vozes, antes de gozações e insultos, agora eram de espanto. Delícia, com a coragem erguida como um troféu, encarou a multidão. O reconhecimento estava surgindo. Mas, de repente, um novo desafio brotou em sua mente. Fúria não era somente um cavalo indomável. Mas era o início, e suas dúvidas começavam a surgir. Será que a aceitação que tanto buscava viria com o respeito, ou novos obstáculos surgiriam em seu caminho? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Delícia olhou para a multidão, seu coração batendo acelerado. Ela estava montada em Fúria. Era o momento que ela sonhou por tanto tempo, mas o eco de risadas e gozações ainda assustava.
O cavalo galopava com uma energia feroz e cada impulso era uma explosão de liberdade. Mas algo na atmosfera estava prestes a mudar. De repente, um estrondo profundo cortou o ar. A terra tremia sob os cascos de fúria e a multidão ficou paralisada. Um enorme barco de madeira, que parecia estar abandonado, apareceu no horizonte. Ninguém sabia que ele estava ali. Tinha surgido como um fantasma, do nada. Um clima de tensão envolveu a arena. Olhares espantados se cruzavam enquanto Delícia tentava manter o equilíbrio em cima do cavalo. Então, uma figura surgiu na borda da arena, ofuscando a luz do sol. Era Margarida, a ex-domadora que havia sido expulsa da vila. Sua presença gritava por reconhecimento, mas seus olhos brilhavam com uma raiva contida. Vocês acham que ela vai conseguir algum respeito? Sua voz cortou o silêncio pesado. O que vocês não sabem é que tudo isso foi uma armação. O quê? Uma armação? As palavras de Margarida foram como um tapa na cara de Delícia. Espera, o quê? A mulher se perguntou, enquanto Fúria pisava nervosamente. A multidão murmurava. A confiança que tinha começado a construir estava desmoronando. Margarida sorriu, um sorriso que trouxe calafrios. Fúria é meu. Eu treinei desde filhote. Nunca foi indomável. Você foi enganada. Um frio intenso envolveu Delícia. Lembrou-se das histórias que ouvira sobre Margarida, uma domadora que havia sido considerada a melhor, até que os seus métodos agressivos a afastaram de todo o respeito. Agora ela estava de volta, e com uma revelação que poderia mudar tudo. Margarida caminhava para frente, desafiando o olhar assustado da multidão. Esta é a verdade, gritou. Eu deixei Fúria escapar uma vez para testar o valor da aldeia. Com o tempo percebi que essas pessoas nunca acreditariam em você, Delícia. Elas sempre rirão e menosprezarão. E você se tornou exatamente o que eu queria que você fosse. Uma distração para os verdadeiros problemas. As palavras a atingiram como um soco no estômago. E o que a multidão pensava? Eles olhavam inquietos, murmurando entre si. O que mais eles não sabiam? O que mais estava escondido sob o véu da história? Delícia sentiu uma raiva borbulhando, mas a confusão também a envolvia. Fúria, ainda ofegante e agitado, parecia sentir a tensão crescente. Delícia se lembrou do olhar gentil do cavalo, mas tudo parecia perdido agora. Margarida, você não pode simplesmente vir aqui e dizer isso. Sua voz tremia de raiva e dor. Fúria é mais do que um cavalo. Ele é meu. Nós temos um vínculo. Margarida deu um passo à frente e, com um olhar intenso, disse: Você realmente acredita que um vínculo pode vencer a verdade? Que amor ou respeito surtirão efeito diante do que se esconde nas sombras? Os olhares da multidão se tornaram mais afiados. A tensão aumentou enquanto as cartas eram reveladas. Delícia, entre a confusão e a raiva, agora se perguntava: até que ponto essa história estava distorcida? E se o maior desafio não fosse apenas domar um cavalo, mas enfrentar a verdade sobre si mesma, suas escolhas e os segredos que poderiam destruir tudo o que ela acreditou até agora? Fúria relinchou e a arena sentiu o peso das revelações. A batalha entre Delícia e Margarida estava apenas começando, e as consequências disso poderiam mudar não só a vida da mulher, mas de toda a vila. Delícia olhou para a multidão, seu coração acelerando. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Ela mal conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Margarida parecia tão determinada, tão cruel em suas palavras. Mas a verdade parecia algo distante, quase como um eco perdido nas montanhas. Ela se virou para a Fúria, que relinchava nervosamente. Você e eu, amigo, nós vamos superar isso, gritou, tentando encontrar coragem. Mas Margarida não parou. Essa vilazinha engana a si mesma.
Vocês realmente acham que ela pode controlar Fúria? Tudo isso é um teatro. A multidão murmurava, inquieta. O sorriso de Margarida parecia crescer. Era como se ela tivesse a cena sob controle, e Delícia sentia o chão se abrir sob seus pés. O que mais havia por trás daquelas palavras? O que mais estava escondido? Então, algo estranho aconteceu. Um estrondo profundo cortou o ar novamente, mas desta vez não veio de Fúria. A terra vibrou como se um trovão tivesse se abatido sobre eles. As pessoas começaram a gritar, e Delícia sentiu uma onda de pânico percorrer o local. O que está acontecendo? Quando todos olharam para o horizonte, um novo barco apareceu. Um barco majestoso, cheio de mármore, ouro e símbolos estranhos, estourou na superfície do lago próximo. Era um espetáculo de cores e detalhes, algo que Delícia nunca havia visto. Mas a multidão ficou paralisada. O barco estava se aproximando rapidamente, como se tivesse vida própria. Margarida observou, a expressão em seu rosto compreendendo. Vocês não compreendem? Fúria não é apenas um cavalo. Ele é um portal. O que está vindo está mudando tudo. As pessoas começaram a recuar, emocionadas e apavoradas. Delícia olhou para Margarida, esperando que ela explicasse. As palavras da ex-domadora estavam cheias de mistério. O que você quer dizer? Um portal para onde? Nesse momento, as tábuas do barco se abriram, e uma nuvem de energia brilhante começou a se espalhar. Delícia sentiu a força dela como um sinal, algo a puxando, seu corpo respondendo a uma chamada desconhecida. Fúria! O que está acontecendo? Gritou. Mas Fúria estava inquieto, suas pernas tremendo, e Delícia percebeu que o menino que havia sempre acompanhado na infância. Samuel surgia entre a multidão. Delícia, você precisa saber a verdade. Ele estava ofegante, e seus olhos estavam arregalados de medo e determinação. Margarida não é apenas uma domadora, ela é parte dessa força. Ela fez um pacto, Delícia. Fúria é a chave para abrir um caminho. Você não pode deixá-la controlar isso. As palavras de Samuel cortaram como um punhal. Um pacto? O que isso significava? Delícia olhou de volta para Margarida, que agora parecia uma sombra da mulher que uma vez respeitaram. E então tudo desmoronou como um castelo de cartas. Além do barco, uma silhueta emergiu. Um ser alto e nebuloso, com uma luz intensa que quase doía nos olhos, estava se formando. Delícia sentiu um calafrio correr por sua espinha. Margarida riu, mas era uma risada sombria. Vejam, o passado nunca fica longe. Agora você tem que escolher, Delícia. O que você quer fazer? Era um jogo perigoso, e o destino da vila, de Fúria e dela própria pendia na balança. O que Samuel disse ecoou em sua mente. A verdade estava exposta, mas qual seria seu próximo passo? Delícia sentiu o peso da escolha, como se fosse uma âncora. O barco agora se aproximava, carregando não apenas respostas, mas consequências que poderiam mudar suas vidas para sempre. E enquanto a névoa começou a envolver tudo, Delícia sabia que não havia como voltar atrás. O que viriam a descobrir poderia mais do que apenas dominar Fúria. E a multidão estava prestes a testemunhar tudo. Delícia estava paralisada, observando a figura nebulosa que se formava diante dela. A luz intensa parecia consumir tudo ao seu redor, e o pânico se espalhava pela multidão. As pessoas se afastavam, murmurando e se encarando com medo nos olhos. Fúria, inquieto sob ela, relinchava nervosamente, sentindo a tensão no ar. Gritou Delícia, tentando puxar seu amigo para mais perto. O que está acontecendo? O que é aquele ser? Seu coração acelerava e sua mente girava como um furacão. Margarida sorria, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso de triunfo. Para você entender, Delícia,
precisa saber de onde tudo isso veio. Nesse instante, o ser nebuloso pareceu adensar-se, revelando formas humanas, figuras que pareciam trazer ecos do passado. Delícia sentiu um calafrio. Reconhecendo uma delas, era sua mãe, que havia desaparecido anos atrás. Ela estava ali, com uma expressão triste, os olhos fixos nela. Tudo parou. O tempo congelou em um momento que deixava Delícia em choque. Mãe, sussurrou, mas a imagem se desfazia como fumaça ao vento. É isso que Fúria guarda, gritou Margarida, sua voz ecoando na arena. Os segredos de um passado que você não conhece. O vínculo entre vocês não é só de amor, é uma conexão que transcende o tempo. A multidão se inquietou, a incredulidade misturada ao medo. A revelação era avassaladora. Como assim uma conexão com algo tão profundo? Samuel, desesperado, gritou. Delícia, isso é real. Você não pode confiar na Margarida. Ela manipula tudo isso para te controlar. As vozes dos aldeões se tornaram um mar de confusão. O que ela quer dizer com isso? Por que sua mãe está ali? Isso deve ser uma ilusão, alguém gritou, mas a dúvida crescia. E então, como se a própria terra estivesse ouvindo, uma fenda se abriu na arena. A terra tremia, o sol foi encoberto por uma nuvem escura, e um grito ensurdecedor ecoou na vila. Margarida olhou para o abismo que se formava e seus olhos brilharam com um conhecimento que parecia antigo. É hora de você escolher, Delícia. Escolher? O que você quer dizer? Sua voz estava aflita. O que estava acontecendo? A multidão observava atenta, suas reações variando entre medo e fascínio. A fenda se expandia. Se você não tomar uma decisão agora, tudo pode ser destruído. Margarida se aproximou lentamente, enquanto a energia poderosa irradiava do ser que agora parecia pulsar, como se estivesse vivo. Delícia sentia seu coração disparar. Fúria estava prestes a galopar. O que ela deveria fazer? Em meio à confusão, um pensamento cortante surgiu. E se Margarida tivesse razão? E se tudo aquilo não fosse apenas sobre domar um cavalo, mas sobre desvendar verdades profundas sobre sua vida e suas escolhas? Venha comigo, Delícia. Margarida estendeu a mão. Juntos podemos controlar isso. Mas naquela oferta havia uma armadilha visível. Delícia olhou nos olhos de Fúria, que parecia refletir a agonia dela, seu próprio espírito lutando contra a tempestade que se formava. Ela recuou confusa e a fenda no chão pulsava, atraindo-a, chamando-a para o que poderia ser um abismo sem fim. E foi então que a revelação mais chocante caiu como um raio. Uma figura conhecida surgiu ao lado de Margarida, e Delícia ficou paralisada. Era seu pai. Ele tinha desaparecido também, e agora estava diante dela, com uma expressão que mistura amor e medo. Delícia, não confie nela. Sua voz era um eco distante, mas fez com que o coração dela disparasse ainda mais. O que estava acontecendo? Por que Margarida tinha seu pai ao lado? O que tudo isso significava para a verdade que ela buscava? Com um nó na garganta e o coração em chamas, Delícia sabia que nada seria como antes. A batalha não era apenas contra o desconhecido, mas contra segredos que moldaram sua vida. O que ela escolheria poderia mudar tudo, mas o tempo estava se esgotando. Delícia estava paralisada, observando a figura nebulosa que se formava diante dela. A luz intensa parecia consumir tudo ao seu redor, e o pânico se espalhava pela multidão. Todos recuavam, em um mar de sussurros e olhos arregalados. Fúria, inquieto sob ela, relinchava nervosamente, respondendo à tensão no ar. Samuel! Gritou Delícia, tentando puxar seu amigo mais para perto. O que está acontecendo? O que é aquele ser? Seu coração acelerava e sua mente girava como um furacão. Margarida tinha um sorriso vitorioso no rosto, mas não era amigo. Era um sorriso de triunfo, como se estivesse prestes a ganhar uma batalha.
Para você entender, Delícia, precisa saber de onde tudo isso veio. Margarida declarou, sua voz ecoando na arena. O ser nebuloso começava a tomar forma, revelando imagens distorcidas que pareciam dançar em uma onda de energia. Delícia sentiu um calafrio, insegura se queria ver mais. Um dos contornos parecia familiar, então a voz de Margarida ressoou como um trovão. Fúria guarda segredos que podem mudar tudo. Quando a figura se adensou, Delícia ficou em choque. Uma mulher, sua mãe, estava ali, a expressão dela misturando amor e dor. Mas essa imagem não era apenas um vislumbre do passado. Sua mãe parecia implorar por ajuda, seus olhos cheios de uma mensagem que Delícia não conseguia decifrar. Mãe? Sussurrou, o choque a paralisando. Mas rapidamente, a imagem se desfez em fumaça, fazendo seu coração afundar. É isso que Fúria guarda! Gritou Margarida, sua voz cortando o ar pesado. Os mistérios que você não conhece. A conexão entre vocês não é apenas amor. É uma força ancestral. Murmúrios de espanto e confusão ecoaram pela multidão. O que isso significava? Samuel, ofegante, gritou. Delícia, não confie nela. Margarida é... Ela está manipulando tudo isso. O medo de Samuel estava estampado em seu rosto, e Delícia começou a sentir a pressão se formando ao seu redor. A verdade em jogo parecia muito maior do que um simples desafio de domar Fúria. O ser nebuloso começou a brilhar com mais intensidade, e as figuras que apareciam estavam se multiplicando. Um homem surgiu, e Delícia ficou paralisada novamente. É seu pai, também desaparecido. Delícia, não a ouça. Sua advertência era clara, mas inquietante. Margarida não hesitou. Sim, você se lembrou dele. Bem, eu tenho uma revelação ainda mais sombria. Ele e sua mãe estavam envolvidos em algo muito maior do que vocês sabiam. Eles eram parte de um plano que nunca deveria ter sido revelado. O coração de Delícia afundou. Um plano? A multidão começou a murmurar, a agitação crescendo. Olhares de desaprovação e incredulidade se espalharam como um incêndio. Não, isso não pode ser verdade! Delícia gritou, sua voz tremendo. A tensão era palpável e toda a arena parecia estar tirando o ar dos pulmões dela. Então, uma onda de energia do ser nebuloso atingiu o chão, e a terra tremeu sob os pés de todos. Você só tem uma escolha, Delícia! Margarida gritou, estendendo a mão. O brilho do ser escureceu, como se pedisse um sacrifício. Você pode entrar neste novo mundo e descobrir a verdade, ou ficará presa aqui para sempre. Mas saiba, muitas coisas que você acreditou são mentiras. E então, o inesperado aconteceu. O chão sob Margarida se abriu, e ela caiu, como se uma força invisível a puxasse. Antes que pudesse gritar, seu corpo desapareceu em uma fenda crescente na terra. O barulho de sua queda ecoou como um trovão, e o ser relampejou, seus olhares ainda fixos à Delícia. A confusão explodiu entre a multidão. O que aconteceu com ela? Alguns gritavam, enquanto outros olhavam horrorizados. Delícia estava em choque, sentindo a realidade ao seu redor se desmoronar. A imagem de seus pais ainda dançava na sua mente. Delícia, você precisa decidir! Samuel implorou, o medo saltando em seus olhos. O que você quer? A verdade ou a mentira? A tensão aumentava, e a atmosfera estava pesada. Neste momento, Delícia percebeu que tudo o que achava saber sobre sua história, sobre Fúria e sobre Margarida, estava prestes a mudar. E na balança pesava o destino de todos. O ser nebuloso aguardava sua escolha, e o abismo se abria sob os seus pés. O tempo estava se esgotando. Delícia estava paralisada, observando a figura nebulosa que se formava diante dela. A luz intensa parecia consumir tudo ao seu redor, e o pânico se espalhava pela multidão. Todos recuavam,
em um mar de sussurros e olhos arregalados. Fúria, inquieto sob ela, relinchava nervosamente, respondendo a tensão no ar. Samuel! Gritou Delícia, tentando puxar seu amigo mais para perto. O que está acontecendo? O que é aquele ser? Seu coração acelerava e sua mente girava como um furacão. Margarida tinha um sorriso vitorioso no rosto, mas não era amigo. Era um sorriso de triunfo, como se estivesse prestes a ganhar uma batalha. Para você entender, Delícia, precisa saber de onde tudo isso veio, Margarida declarou, sua voz ecoando na arena. O ser nebuloso começava a tomar forma, revelando imagens distorcidas que pareciam dançar em uma onda de energia. Delícia sentiu um calafrio, insegura se queria ver mais. Um dos contornos parecia familiar, então a voz de Margarida ressoou como um trovão. Fúria guarda segredos que podem mudar tudo. Quando a figura se adensou, Delícia ficou em choque. Uma mulher, sua mãe, estava ali, a expressão dela misturando amor e dor. Mas essa imagem não era apenas um vislumbre do passado. Sua mãe parecia implorar por ajuda, seus olhos cheios de uma mensagem que Delícia não conseguia decifrar. Mãe? Sussurrou, o choque a paralisando. Mas rapidamente a imagem se desfez em fumaça, fazendo seu coração afundar. É isso que Fúria guarda, gritou Margarida, sua voz cortando o ar pesado. Os mistérios que você não conhece. A conexão entre vocês nada é apenas amor, é uma força ancestral. Murmúrios de espanto e confusão ecoaram pela multidão. O que isso significava? Samuel, ofegante, gritou. Delícia, não confie nela. Margarida ela está manipulando tudo isso. O medo de Samuel estava estampado em seu rosto, e Delícia começou a sentir a pressão se formando ao seu redor. A verdade em jogo parecia muito maior do que um simples desafio de domar Fúria. O ser nebuloso começou a brilhar com mais intensidade, e as figuras que apareciam estavam se multiplicando. Um homem surgiu, e Delícia ficou paralisada novamente. Era seu pai, também desaparecido. Delícia, não a ouça. Sua advertência era clara, mas inquietante. Margarida não hesitou. Sim, você se lembrou dele. Bem, eu tenho uma revelação ainda mais sombria. Ele e sua mãe estavam envolvidos em algo muito maior do que vocês sabiam. Eles eram parte de um plano que nunca deveria ter sido revelado. O coração de Delícia afundou. Um plano? A multidão começou a murmurar, a agitação crescendo. Olhares de desaprovação e incredulidade se espalharam como um incêndio. Não, isso não pode ser verdade! Delícia gritou, sua voz tremendo. A tensão era palpável, e toda a arena parecia estar tirando o ar dos pulmões dela. Então, uma onda de energia do ser nebuloso atingiu o chão, e a terra tremeu sob os pés de todos. Você só tem uma escolha, Delícia. Margarida gritou estendendo a mão. O brilho do ser escureceu, como se pedisse um sacrifício. Você pode entrar neste novo mundo e descobrir a verdade, ou ficará presa aqui para sempre. Mas saiba, muitas coisas que você acreditou são mentiras. E então, o inesperado aconteceu. O chão sob Margarida se abriu, e uma sombra se formou atrás dela. Era uma criatura colossal, uma mistura de cavalo e sombra, que emergiu do abismo com olhos brilhantes como estrelas. Olhem! Alguém gritou, mas já era tarde demais. Margarida se virou, mas não havia tempo. A criatura a agarrou, puxando-a para a fenda com uma força brutal. No! Gritou Delícia, o desespero inundando seu coração. A multidão paralisou, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. As últimas palavras de Margarida ecoaram no ar. Delícia, tudo o que fiz foi por você. Nesse momento, uma revelação cortou a mente de Delícia como um raio. O ser que se agigantava diante dela não era só uma força maligna. Era o próprio legado da família dela.
uma história escondida em trevas. E Margarida, mesmo manipuladora, poderia ter sido um guardião dessa verdade. O que mais eles esconderam? E, acima de tudo, qual era a verdadeira conexão com Fúria? As imagens distorcidas de seus pais ainda pairavam no ar, e Delícia sentiu seu estômago revirar. "O que você quer de mim?" ela gritou para a criatura. Agora restavam apenas ecos de suas perguntas. O pânico crescia e as pessoas começaram a sussurrar, sua incredulidade se transformando em medo real. O que aconteceu com Margarida? E quem é realmente Delícia? A luz do ser começava a ofuscar tudo ao redor, e Delícia percebeu que decidir entre a verdade e a mentira poderia significar mais do que apenas sua vida. Poderia mudar o destino de todos na vila. Inspirou fundo, centrando sua mente, mas um nó crescia na garganta. O futuro dela, assim como o de Fúria, dependia de uma escolha, e iluminada pelo brilho intenso, uma nova verdade começou a se formar. Fúria não era apenas um cavalo, era o catalisador de tudo. Qual seria o próximo movimento? Uma escolha estava prestes a ser feita, e as consequências poderiam ser devastadoras. Delícia estava paralisada, observando a figura nebulosa diante dela. O calor pulsante do ser e o pânico se espalhavam pela multidão. Os rostos antes curiosos agora estavam repletos de medo, enquanto Fúria, inquieto sob ela, relinchava nervosamente. "Samuel!" gritou, puxando seu amigo mais perto. "O que está acontecendo? O que é aquele ser?" Seu coração batia forte, e uma onda de confusão tomou conta dela. "Você tem que entender, Delícia!" Samuel exclamou, os olhos arregalados. "A verdade está nas sombras." O que Margarida disse é só a ponta do iceberg. Margarida só sorriu, como se tudo estivesse sob controle. "Você nunca soube o que realmente importa, Delícia. O que Fúria guarda não é só um segredo qualquer." Sua voz ecoou, reverberando na tensão do ar. E então uma explosão de luz fez todos recuarem. O ser começou a se agitar, e diante de Delícia, uma imagem familiar surgiu. Era sua mãe. Ela parecia presa, com uma expressão angustiada, embora ela parecesse mais jovem. "Mão!" Delícia sussurrou, o choque a deixando sem palavras. Mas a imagem dela não durou. Logo se desfez em fumaça. O que estava acontecendo? "É isso que Fúria guarda!" gritou Margarida, a confiança crescendo em seu olhar. "Os segredos que deveriam ficar enterrados. Os seus pais fizeram algo terrível." Delícia sentiu um frio na espinha. "Como você sabe disso?" questionou com a voz trêmula. A confusão na multidão cresceu. Murmúrios cortavam o ar, enquanto as pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. "O que ela quer dizer?" Samuel, aflito, tentou acalmar a situação. "Não acreditem, ela está tentando manipulá-la." Mas Margarida continuou, impiedosa. "Mas a verdade é que seus pais não desapareceram sem razão. Eles estavam envolvidos em um pacto, um acordo que os ligava a este lugar de formas que você nunca imaginou. Fúria é apenas o resultado de tudo isso." Aquelas palavras, as mentes começaram a se agitar. Delícia, em seu íntimo, começou a duvidar. "Por que você está fazendo isso?" questionou Margarida. "O que você ganha com essa manipulação?" Margarida sorriu. "A verdade é um caminho perigoso, Delícia. Mas o que eu quero é liberdade. Liberdade do passado que vocês carregam." E então, como se o universo tivesse ouvindo, um tremor percorreu a arena. A terra começava a se abrir lentamente, puxando a energia ao redor. O ser nebuloso intensificou sua luz, mas algo mudou drasticamente. Uma sombra emergiu do abismo, algo grandioso. A criatura era uma mistura de cavalo e uma essência sombria, seus olhos brilhando de uma forma que parecia entender suas almas. "Não, isso não pode ser real",
Alguém gritou. O pânico se espalhou e a multidão começou a recuar. Mas foi nesse momento que um grito cortou o ar. Delícia! Era a voz de seu pai, agora parte do ser nebuloso. Não acredite nela. As palavras ecoaram como um eco distante, e Delícia sentiu seu coração afundar. Pai? Mas, embora parecesse uma imagem verdadeira, as emoções estavam mescladas com o desespero. Não é o que você pensa, Margarida gritou. Ela mente. Você está sendo puxada para o abismo. Se não escolher, tudo o que você ama será destruído. Mas quem era Margarida, afinal? Uma amiga? Uma inimiga? A verdade parecia um labirinto de mentiras. Então, num movimento brusco, a criatura se agigantou. Fúria, por favor! Delícia gritou, mas Fúria também estava perdido na confusão. O olhar de Margarida passou a ser de fúria e determinação. Vou libertá-la, mesmo que seja da sua própria escolha. E com isso, a energia do ser tornou-se tempestuosa. A terra sob eles parecia se agitar, e Delícia percebeu que sua escolha não estava apenas entrando em um novo mundo. Ela estava se preparando para desenterrar segredos que poderiam transformar tudo. Os vínculos com Fúria, seus pais, Margarida, tudo poderia ser uma ilusão ou a verdade mais dolorosa. O que estaria realmente em jogo? No fundo de seu ser, Delícia sentiu que a única maneira de romper aquele ciclo era enfrentar não só o que estava diante dela, mas tudo o que a moldou desde sempre. O abismo se abria e o tempo estava se esgotando. Qualquer movimento poderia ser a diferença entre a vida ou a perdição. E com o último olhar para a Fúria, Delícia se preparou. Eu não sei quem você é realmente, Margarida, mas não vou deixar que você decida meu destino. A criatura rugiu, e tudo pareceu se fundir em uma só pergunta. O que agora ela escolheria? O medo enxugou suas lágrimas, enquanto a verdade esperava, entre sombras e luz, fervendo à beira do abismo. Delícia estava paralisada, observando a figura nebulosa diante dela. O calor pulsante do ser e o pânico se espalhavam pela multidão. Os rostos, antes curiosos, agora estavam repletos de medo, enquanto Fúria, inquieto sob ela, relinchava nervosamente. Samuel! Gritou, puxando seu amigo mais perto. O que está acontecendo? O que é aquele ser? Seu coração batia forte e uma onda de confusão tomou conta dela. Você tem que entender, Delícia, Samuel exclamou, os olhos arregalados. A verdade está nas sombras. O que Margarida disse é só a ponta do iceberg. Margarida só sorriu, como se tudo estivesse sob controle. Você nunca soube o que realmente importa, Delícia. O que Fúria guarda não é só um segredo qualquer. Sua voz ecoou, reverberando na tensão do ar. E então, uma explosão de luz fez todos recuarem. O ser começou a se agitar, e diante de Delícia, uma imagem familiar surgiu. Era sua mãe. Ela parecia presa, com uma expressão angustiada, embora ela parecesse mais jovem. Mãe? Delícia sussurrou, o choque a deixando sem palavras. Mas a imagem dela não durou. Logo se desfez em fumaça. O que estava acontecendo? É isso que Fúria guarda! Gritou Margarida, a confiança crescendo em seu olhar. Os segredos que deveriam ficar enterrados. Os seus pais fizeram algo terrível. Delícia sentiu um frio na espinha. Como você sabe disso? Questionou com a voz trêmula. A confusão na multidão cresceu. Murmúrios cortavam o ar, enquanto as pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. O que ela quer dizer? Samuel, aflito, tentou acalmar a situação. Não acreditem. Ela está tentando manipulá-la. Mas Margarida continuou impiedosa. Mas a verdade é que seus pais não desapareceram sem razão. Eles estavam envolvidos em um pacto, um acordo que os ligava a este lugar de formas que você nunca imaginou. Fúria é apenas o resultado de tudo isso. Aquelas palavras, as mentes começaram a se agitar.
Delícia, em seu íntimo, começou a duvidar. Por que você está fazendo isso? Questionou Margarida. O que você ganha com essa manipulação? Margarida sorriu. A verdade é um caminho perigoso, Delícia. Mas o que eu quero é liberdade. Liberdade do passado que vocês carregam. Então, uma fenda se abriu sob Margarida, e uma sombra se formou atrás dela. Era uma criatura colossal, uma mistura de cavalo e sombra, que emergiu do abismo com olhos brilhantes como estrelas. Olhem! Alguém gritou. Mas a multidão estava paralisada de horror. Margarida se virou, seu olhar determinado. Vou libertá-la, mesmo que seja da sua própria escolha. A criatura rugiu e tudo parecia se fundir em uma só pergunta. Eu não sou sua presa. E nesse exato momento, a verdade começou a se revelar. A criatura começou a falar com voz baixa e profunda. Delícia, a escolha não é sua. Você foi escolhida para algo muito maior. A multidão ficou em silêncio. O choque era palpável. Você não é só uma mulher qualquer, Delícia. Você é parte do legado da linhagem de Fúria. As palavras reverberaram, estalando como vidro. Samuel a olhou, seus olhos cheios de perguntas. O que isso quer dizer? Delícia sentiu o chão sob ela tremer. A verdade está aqui. O ser avançou, atraindo todos os olhares. Margarida não é quem parece. Desde o início, ela tem buscado controlar o que está além da compreensão deste mundo. As revelações começaram a se acumular. A única razão pela qual Fúria te escolheu é que você é a portadora da chama ancestral, um poder que sua família escondeu por gerações para proteger os segredos que poderiam devastar a Terra. O rosto de Margarida se contorceu de raiva. Você mente. A verdade é uma arma. Delícia não sabia o que pensar. A confusão azedava cada palavra na sua boca. E se for verdade? Perguntou a si mesma em voz baixa. As lembranças de momentos felizes com seus pais começaram a se misturar com uma nova realidade. A fenda aumentou e a criatura continuou. Se não tomar sua posição agora, tudo será perdido. Antes que ela pudesse reagir, um clarão ofuscante preencheu a arena. A energia vibracional invadiu seus sentidos, fazendo-a sentir como se estivesse flutuando. O que você decide, Delícia? A verdade ou a mentira? A luz ou a escuridão? As palavras pressionavam contra seu coração. A pressão da escolha se tornou insuportável. Com a multidão em silêncio, o peso da responsabilidade caiu sobre ela. O truque de Margarida era mais do que façanha. Era uma verdade distorcida em um jogo de poder. E Samuel, seu amigo fiel, tinha algo que ela não sabia. Um segredo escondido sob a sua camisinha reagia ao chamado do ser. Então, em um flash absurdo, além da confusão, Delícia percebeu. Samuel, você sabia. A traição invadiu a atmosfera. O olhar de Samuel tremeu, mas a verdade singela em seus olhos a desarmou. Era para te proteger, Delícia, mas agora é tarde demais. A explosão de emoções fez o chão estremecer. Agora a escolha não era só de Delícia, mas de todos que estavam ali. A revelação, a conexão e a traição estavam entrelaçadas. O abismo se abria. A multidão estava suspensa no tempo. E o cerco se fechava, enquanto uma decisão ardente pairava no ar. O fio do destino estava em suas mãos, e a esperança parecia tão distante. Delícia estava paralisada, observando a figura nebulosa diante dela. O calor pulsante do ser e o pânico se espalhavam pela multidão. Todos estavam em silêncio. O que estava prestes a acontecer parecia transcender a compreensão. Samuel estava ao seu lado. Suas mãos tremiam, e sua expressão era uma mistura de medo e confusão. O que você vai fazer? Ele sussurrou, mas Delícia não tinha certeza. O que você decide, Delícia? A verdade ou a mentira? A luz ou a escuridão? A voz do ser reverberava,
ecoando nas mentes inquietas. Ela olhou para a Fúria, que estava inquieto sob ela, uma energia antiga pulsando entre os dois. Estava tudo interligado. Sua conexão com o cavalo, os segredos da sua família. Tudo. Mas e se tudo isso fosse uma artimanha? As palavras de Margarida voltavam à sua mente. Seus pais fizeram algo terrível. O ar estava pesado, e a multidão parecia respirar o mesmo medo. Delícia não podia permitir que as palavras de Margarida a controlassem. Eu escolho a verdade. Sua voz soou firme, mesmo que seu coração latejasse. Nesse momento, algo chocante aconteceu. A criatura nebulosa começou a agitar-se, seu corpo se contorcendo, sombras se desenrolando como fumaça. E então, tudo aconteceu de uma vez. Um grito ensurdecedor ecoou, e a arena tremeu. Em um instante, a forma do ser se desfez, revelando um portal pulsante de luz e escuridão. E então, como se o tempo tivesse parado, uma figura encapuzada emergiu desse portal. O manto dela era uma mistura de sombras e luz, a face escondida nas sombras. Delícia sentiu um nó na garganta. "Quem é você?" gritou, mas a criatura a ignorou, dirigindo-se a Margarida com uma voz fria como gelo. "Você falhou. A fonte de todo aquele tormento estava ali." E Margarida palideceu. "Como você?" A mulher encapuzada estendeu a mão, e uma luz intensa envolveu Margarida. A arena ficou em silêncio absoluto enquanto a névoa se dissipava ao redor dela. E em uma fração de segundo, Margarida se desfez, como poeira sendo levada pelo vento. O horror percorreu a multidão, e Delícia deu um passo para trás, apavorada. "Não! O que aconteceu com ela?" A voz de Samuel tremeu ao seu lado, e a multidão começou a murmurar, espantosamente inquieta. Mas a figura encapuzada se voltou lentamente para Delícia. "Você terá que enfrentar o que Margarida não pôde." As palavras soaram pesadas, e o som reverberou como um eco nas mentes de todos presentes. "Eu não quero nada disso", Delícia gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Mas a criatura não se moveu. A atmosfera estava carregada, como se todos estivessem esperando. "Você não tem escolha. Parte de você está ligada ao que foi e ao que deve ser. Venha e descubra seu destino." A figura começou a se dissipar, o portal pulsando de maneira dramática. Neste momento, o chão sob Delícia começou a tremer mais uma vez. Ela olhou para Samuel. Os olhos dele se encontraram, cheios de dúvidas. "O que você está esperando?" ele perguntou desesperado. Mas Delícia não sabia como responder. Ela estava em um dilema. A verdade estava tão perto, mas o custo parecia assustador. Então, como um relâmpago cortando o céu, a verdade finalmente a atingiu. A figura encapuzada não era estranha. Era uma parte de sua própria história que foi enterrada. Com horror, Delícia percebeu. Essa mulher estava conectada à sua linha de ancestrais. Era uma de suas mães na ancestralidade, uma figura perdida nas sombras do passado. "Você não pode me prender em um ciclo interminável", ela gritou, o pânico fervendo dentro dela. "Você não pode me controlar." Mas a figura, agora em silêncio, parecia respirar com uma pressão crescente. E então, a multidão estremeceu quando gritos ecoaram de um novo local. Olhares perplexos se voltaram para a escuridão à distância. Um gigantesco cavalo negro, imenso e majestoso, saiu daquele portal. Seus olhos brilhavam como estrelas, e a presença dele era imponente. "Fúria!" Delícia gritou, mas não era apenas um retorno. Era uma reviravolta. O cavalo não estava mais sozinho. Outros seres surgiram, e a arena ficou repleta de sombras e luzes, seus murmúrios ecoando o caos crescente. Cada um deles parecia estar conectado ao passado de sua família, liberando segredos que deveriam permanecer escondidos. O status quo estava prestes a se desfazer. O que isso significava para Delícia?
Seres do passado, verdades não ditas, e as escolhas de sua linhagem estavam agora em jogo. Enquanto os gritos e as sombras rodeavam a arena, tudo começou a desmoronar em uma verdade transformadora. Qual seria o preço que Delícia pagaria para descobrir sua verdadeira identidade? O destino dela e de Fúria agora estavam mais interligados do que nunca. Mas os antigos segredos estavam prestes a ser revelados, e o que restava trancado poderia mudar tudo. Com seu coração acelerando, Delícia não sabia se estava pronta para o que vinha a seguir. Delícia sentiu o chão tremer sob seus pés. O ser nebuloso tinha se dissipado, revelando uma nova camada da verdade. Fúria relinchou. A multidão estava paralisada, os olhares fixos na escuridão que agora parecia mais clara. Todo o peso das revelações pairava no ar, e Delícia sabia que não havia como voltar atrás. Você está conectada a um legado que não compreende. A voz da figura encapuzada era como um trovão. Os segredos que guardava sua família foram liberados. Agora é sua vez de se levantar. Os rostos na multidão exibiam choque e espanto. Alguns sussurravam e outros tremiam de medo. Delícia sentiu o coração disparar enquanto pensava no que isso significava. Seu passado, seus pais, Fúria, tudo interligado. Eu não vou deixar que você me controle, gritou Delícia, a determinação fervendo dentro dela. Eu escolho escrever minha própria história. Fúria parecia sentir a força de sua voz, sua energia começando a brilhar intensamente. O ser encapuzado hesitou, como se a confiança de Delícia pudesse cortar a escuridão. Então, com um movimento abrupto, Fúria se lançou para frente, galopando em direção ao ser. A energia pulsava, e Delícia percebeu que aquele era o momento. As palavras de Samuel ecoaram em sua mente. Você é a porta-voz da verdade. Você pode mudar tudo. E assim, ela fez o que parecia impossivelmente certo. Ela estendeu as mãos, canalizando todo o seu amor e conexão com Fúria, e sentiu algo divino se despertar dentro dela. Uma luz intensa começou a emanar de seus dedos, preenchendo a arena com calor e força. O ser encapuzado se contorceu, a luz colidindo com a escuridão. Você não pode me parar, a figura gritou. Mas as sombras começaram a se dissolver. O pânico surgiu entre os presentes. É agora ou nunca. Delícia rosnou, focando sua energia. O brilho crescia, e em um instante, as sombras foram empurradas para longe, se transformando em fragmentos que desapareciam no ar. Um silêncio profundo sobreveio, enquanto a luz iluminava a cena. Delícia olhou ao redor, e os olhos da multidão estavam cheios de admiração. Samuel, Fúria, até mesmo as sombras pareciam se acalmar. A figura encapuzada, antes poderosa, agora se desvanecia, como se tivesse perdido seu poder. Levante-se e saiba que você não está sozinha, ela murmurou, desaparecendo completamente. Delícia caiu de joelhos, a adrenalina se esgotando. Fúria se aproximou, olhando intensamente nos olhos dela. Nós conseguimos, ela sussurrou. E naquele momento, o vínculo entre eles se solidificou. A multidão, em vez de temerosa, começou a aplaudir, as vozes subindo em um murmúrio de gratidão. Finalmente, eles a aceitavam. Mas no fundo de seu coração, Delícia sabia que a luta não havia terminado. Os segredos do passado permaneciam à espreita, sombras que poderiam reaparecer a qualquer momento. Ela voltou seus olhos para o horizonte, sentindo um impulso de descobrir mais. O que mais estava preso nas lembranças de seus pais? E o que mais Fúria poderia revelar? Estamos apenas começando, ela disse para Fúria, com um brilho de determinação nos olhos. O cavalo relinchou, expressando o mesmo anseio. Eles estavam prontos para a próxima aventura, para buscar as verdades escondidas na história. E enquanto a multidão começava a sair, Delícia olhou para o céu. A luz do dia estava se dissipando, mas as estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem fazendo perguntas. O futuro poderia ser incerto, mas ela tinha um novo propósito.
Era hora de desvendar seu legado. Antes de partir, lembre-se disto. A verdadeira jornada apenas começou. Se você quer saber o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora. Não fique de fora das próximas histórias emocionantes. Esmague o botão de like agora. Isso é vital para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdo incrível. Aproveite também para inundar a seção de comentários, com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. O mundo das histórias está esperando por você.